Boa noite, pessoal. Bem-vindos à comunidade Ramatiz. Vamos fazer a nossa prece para iniciar nosso trabalho. Então, trazendo nossa consciência para este ambiente, procurando sintonizar com a atmosfera desse salão, sentindo a tranquilidade do ambiente, aproveitando essa atmosfera de umidade devido à chuva, e nós vamos nos sentindo bem, buscando na nossa consciência o porquê que nós buscamos essa casa. Lembrando daquele momento em que tivemos a ideia de vir. Certamente é um momento onde a gente estava inspirado pelo nosso anjo da guarda, nosso anjo protetor, que sempre se esforça para nos colocar em harmonia. E neste ambiente aqui, onde todos vêm em busca de paz, acima de tudo, a gente lembra daquele irmão maior que nós temos, nosso irmão, nosso Senhor Jesus, e visualizando Jesus entre nós, com aquele coração luminoso, de braços abertos, olhando para nós, Ele que nos conhece, cada um de nós, pelo nome, sabe da nossa história, sabe da nossa trajetória, conhece nossas aflições, nossas felicidades, e entregando para Jesus o nosso ser como um todo, a gente agradece. Mestre amigo, é com muita alegria que relembramos da sua presença, é com muita alegria que nós percebemos a sua presença em nossas vidas. Quando olhamos para trás, identificamos muitos momentos em que a sua presença redirecionou e corrigiu a nossa conduta. Por isso nós só temos a agradecer por toda essa luz, por todo esse conhecimento, por todo esse exemplo que o Senhor deixou com a sua presença neste planeta. Permaneça conosco, Senhor, nesta noite, nos abençoando, nos inspirando, e para todo sempre, que assim seja. Então, hoje, dando sequência nesse estudo da obra Vinha de Luz, de Chico Xavier, nós vamos estudar o capítulo 156, o vaso. A gente vai compreender o que seria esse termo, o vaso. Paulo, para os Tessalonicenses, disse: que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. O que o Paulo quis dizer com isso, Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Então vamos ver o que Paulo entende por vaso. A recomendação de Paulo de Tarso
aos Tessalonicenses ainda se reveste de plena atualidade. O vaso da criatura é o corpo que lhe foi confiado. O homem comum, em sua falsa visão do caminho evolutivo, inadvertidamente procura saturá-lo de enfermidade, lama e sombras, e em toda parte observam-se consequências funestas de semelhantes desvios. Então, já no comentário do Emmanuel, né, ele vem nos dizer que o vaso seria o nosso corpo, né? O vaso é um, vamos dizer assim, é um objeto que contém alguma coisa, né? Um vaso, ele contém alguma coisa. O que será que esse vaso contém? Não é isso? Esse vaso contém o nosso espírito, a nossa alma encarnada. Então, Deus nos confia um corpo perfeito, um corpo maravilhoso, né? Um corpo nesse planeta é o corpo mais evoluído que tem, para que a gente possa expressar as nossas faculdades, né? O espírito, considerado espírito humano, a gente, para se manifestar, precisaria de um veículo adequado para as nossas faculdades, que seria, no caso, o corpo humano. Então, esse vaso a que ele se refere seria o nosso corpo humano, né? O vaso que contém o espírito. Aqui aparecem abusos da alimentação, além surgem excessos inconfessáveis, existências numerosas esbarram no túmulo à maneira de veículos preciosos atropelados ou esmagados pela imprevidência. Então o Emmanuel, ele já inicia o texto já falando dos maus tratos, né, que a gente dá ao nosso corpo, né? Deus nos confia um corpo perfeito e ele já inicia falando isso, né, que a gente comete os excessos, né, excesso de alimentação, excessos de todas as naturezas, dos vícios e tudo mais. E essa parte aqui é interessante, que ele fala que existências numerosas esbarram no túmulo, à maneira de veículos preciosos, atropelados. Chico Xavier tem uma passagem que ele fala o seguinte: raros são os dentre nós, né, que chegam no mundo espiritual sem vamos dizer assim, a influência da morte, né? Raros chegam, vários desencarnam sem apresentar as feições da morte. O que Chico Xavier quis dizer com isso? A gente, na literatura espírita, a gente conhece, né, muitos relatos que a pessoa, quando desencarna, né, ela às vezes fica em sono, às vezes fica inconsciente, às vezes fica sem saber o que aconteceu. Muitos de nós, ao desencarnar, não têm conhecimento que desencarnou, acontece muito isso, demora um tempo, né, para poder ter consciência do que aconteceu. O André Luiz, por exemplo, a gente sabe que ele demorou 8 anos no mundo espiritual para poder ter consciência do que aconteceu com ele, né? Depois de 8 anos, ele falou: gente, do jeito que eu estou aqui, eu morri, né? Assim, ele chegou a essa conclusão depois de muito tempo. Então, quando o Chico Xavier fala que a gente chega no mundo espiritual com feições da morte, a maioria de nós, significa o quê? A gente passou por algum processo de perturbação. Essa perturbação é característica de nós, né, os espíritos que estão ligados de alguma forma à matéria. A gente, à medida que você vai se desmaterializando, esse processo de desligamento ele é mais natural. Hoje a gente precisa de auxílio. Quando vai ter um desencarne, ali tem espíritos de luz, né, iluminados, que vêm vem nos ajudar a fazer o processo de desligamento, que a gente não consegue fazer isso por nós mesmos, a gente não tem condição para fazer isso. Quando o espírito é muito avançado, ele mesmo consegue promover o próprio desligamento. Olha só que coisa interessante. Ou seja, ele está mostrando uma lucidez muito maior do que nós temos, né? Ele sabe do momento do desencarne, ele se prepara
e ele mesmo faz o seu desligamento, sem precisar de auxílio. A gente precisa desse auxílio. E aqui ele está dizendo que a gente chega no mundo espiritual com marcas. Aí já começa a fazer parece ser uma confusão, mas não é. Como é que eu chego no mundo espiritual com o corpo atropelado, se o corpo fica aqui? Não é isso? O corpo físico fica na Terra. No mundo espiritual a gente chega em espírito, a gente não chega em corpo, não é verdade? Como que a gente pode explicar isso? Que, na verdade, esse vaso, ele se refere ao complexo humano, de uma forma como um todo. A gente não é só espírito, a gente não é só corpo, a gente é um complexo. Assim, resumidamente, seriam 7 corpos espirituais que nós temos. E eles trabalham em harmonia, um passando impressões para o outro. O que a gente deixa aqui é o corpo físico, mas os outros corpos nos acompanham para o mundo espiritual. Da mesma forma que o nosso espírito consegue impressionar o corpo físico, a ponto de deixar ele deformado, a ponto de deixar ele doente, o corpo físico também impressiona os corpos espirituais. Então, a gente tem que pensar como um conjunto, sabe? Como sendo um complexo, um impressionando o outro, um necessita do outro. Questão 702 do Livro dos Espíritos. Olha só a pergunta do Allan Kardec. É lei da natureza o instinto de conservação? Quer dizer, se eu estou tratando mal o meu corpo físico, eu estou indo contra esse princípio, né? Eu não estou conservando o corpo, eu estou abusando dele de alguma forma. Então ele vem perguntar, é lei da natureza o instinto de conservação? Conservação de quê? Conservação da vida, né? Sem dúvida, todos os seres vivos o possuem, qualquer que seja o grau de sua inteligência. Nuns é puramente maquinal, raciocinado em outros, né? A gente vê, né, por exemplo, quando você vê aqueles vídeos lá da África, você vê um leão correndo, mas o que está na frente também está... Ele acelera, né? Ele não quer morrer. Ele quer sobreviver. Então fica, por exemplo, a zebra correndo e o leão correndo atrás. O instinto de sobrevivência. O leão quer, ele é o predador, ele quer aquela carne para ele sobreviver. Mas a zebra não quer morrer. Então o que a gente vê? Uma corrida pela sobrevivência. Então o instinto de sobrevivência está em todos os seres vivos, desde os animais até nós, seres humanos. Questão 703. Com que fim outorgou Deus a todos os seres vivos o instinto de conservação? Então, por que Deus teria dado para a gente esse instinto de conservação? Sendo que todos nós um dia vamos morrer, né? Então, qual a finalidade disso? Aí vem a resposta. Porque todos têm que concorrer para cumprimento dos desígnios da providência. Por isso foi que Deus lhes deu a necessidade de viver. Acresce que a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Eles o sentem instintivamente, sem disso se aperceberem. Ou seja, o instinto de sobrevivência é como se fosse uma programação que a gente tem para falar para a gente assim, ó, fica lá o máximo que você puder. Você vai ficar lá o máximo que você puder, porque quanto mais a gente vive, mais experiências a gente adquire, não é verdade? Quanto mais tempo a gente passa encarnado, a gente vai estar passando por mais experiências. Então, o instinto de conservação, ele vem nos, de certa forma, prolongar ao máximo a nossa existência, dentro da nossa condição. Se nos oferecerem o vaso de serviço para novas experiências de elevação, devemos contribuir com o nosso esforço, auxiliando-as com a luz de nosso respeito e equilíbrio espiritual, no campo de trabalho e educação orgânica. André Luiz, no livro Missionários da Luz. Então, assim, a gente tem que ter, antes de tudo, respeito pela vida, respeito pelo corpo que nos foi dado, não é isso? Agradecer, grato, né, pelo que a gente tem,
pela saúde, ser grato pela condição que a gente tem de viver. Que só o fato da gente estar vivo já é, por si só, já é a maior das riquezas, na verdade. Qual riqueza é maior do que estar vivo? Não tem. E para a gente estar vivo, a gente tem que estar com o nosso corpo físico em condições mínimas, né, de utilização. Ser um vaso limpo é para aquele que se dedica à reforma íntima, buscando a evolução moral e espiritual, para se tornar um instrumento útil na propagação do bem e para receber a unção e a inspiração divina sem impedimentos. Tá foda do André Luiz, mas essa frase não é do André Luiz. Então já começou a aparecer um conceito diferente aqui, né? Já não é mais vaso, é um vaso limpo. Que o vaso é uma condição, vamos pensar assim, o vaso é a condição de existência, né? Para a gente existir, a gente tem que ter o vaso, não é isso? Tem que ter esse corpo físico para sobreviver. Só que você sobrevive com o corpo em diversas condições. Aqui ele já vem falar para a gente sobre o vaso limpo. O que seria um vaso limpo? Bom, fala da higiene aqui, mas não está ligado diretamente, né? A higiene, a temperança, a medicina preventiva, a disciplina jamais deverão ser esquecidos. Ou seja, a gente tem que procurar a medicina, a gente tem que procurar os... Isso é, assim, é óbvio, né? Não é porque a pessoa é espiritualista que ela vai abrir mão do seu corpo físico, né? Fala, não, vou viver e só na minha fé e cuidar do meu espírito. Para você cuidar bem do seu espírito, você tem que estar com o seu corpo saudável. Isso é uma coisa meio, né? Uma coisa direta. O próprio instinto de sobreviver, a própria lei de sobrevivência nos traz essa condição de querer viver. O pai compassivo não se despreocupa das necessidades dos filhos, mas sim os próprios filhos é que menoscabam os valores que a sabedoria infinita lhes empresta por amor. O Emmanuel, quem conhece a literatura do Emmanuel, sabe que ele não lisa, né? Ele não passa a mão, ele fala as verdades que a gente precisa ouvir. Muitas vezes ele é direto, muitas vezes ele é, assim, pode parecer até autoritário, né? Mas ele realmente traz esse lado puxando a gente para a realidade mesmo, para a realidade. Ele está dizendo que Deus deu um corpo para a gente e a gente meio que não trata bem esse corpo, a verdade é essa, né? Em obedecer aos impositivos do equilíbrio, na lei divina, reside a magnífica prova para todos os filhos da inteligência e da razão. Raros saem dela integralmente vitoriosos. A maioria espera milagres para exonerar-se dos compromissos assumidos, olvidando que o problema do resgate e do reajustamento compete a cada um. Ou seja, a gente não cuida do corpo e que é um milagre, né? A gente espera um milagre. Muitas vezes. Quem conhece pessoas que são ligadas fortemente, por exemplo, aos vícios, a gente percebe que a pessoa, muitas vezes, ela se entrega, né? Ela se entrega mesmo. E o que ela faz, principalmente, primeiro, prejudica a si mesmo, né? Prejudica a si mesmo, mas parece que não tem, naquele momento da consciência, a pessoa não tem essa consciência do autocuidado. E depois não adianta a gente esperar um milagre, porque milagres, né? Na doutrina espírita a gente entende como sendo merecimento. Tem a ver com merecimento, tem a ver com condição da vida, né? O vaso limpo. Né? Vamos agora, não só na questão da existência, mas vamos pensar agora numa existência com propósito. Não é isso? Como ser um vaso limpo? Como que a gente poderia ser um vaso limpo? Ou melhor, o que é ser um vaso limpo, né? O que é ser um vaso limpo? Ficou muito ainda no termo,
mas a gente não entrou ainda na questão do significado real disso, né? O pecado original. O pecado original a gente conhece das nossas igrejas, das nossas religiões, como sendo aquele pecado que você já nasce com ele. A gente já nasce, o bebezinho já nasce com pecado. Por que fala pecado original? Porque a gente nasce através de uma relação, e dessa relação é que nasce um bebê. Por ser um processo de relação entre o casal, ali já tem um pecado. E a gente já nasce do pecado. Essa é a visão das religiões matrizes. Então, quer dizer que eu já nasci com pecado? Isso é verdade, eu já nasci com pecado. Todos nós já nascemos com pecado. Mas a doutrina espírita vem nos mostrar que não é por causa disso. Não é porque a gente nasceu de uma relação que a gente herdou um pecado. Por que a gente nasceu com pecado, então? Vamos mudar esse termo pecado e vamos colocar pendências com a lei de Deus. Vamos chamar de pendências com a lei, né? Porque devido às reencarnações, a gente já nasce trazendo compromissos de outras existências, não é verdade? Então, esses compromissos que a gente traz de outras existências, devido a alguma conduta que a gente fez no passado, que não está de acordo com a lei de Deus. Então, pode se chamar de pecado? Sim, mas na doutrina espírita a gente chama de lei de causa e efeito, né? Os orientais chamam de karma, ou seja, a gente já nasceu com alguns compromissos para resolver. Então, não tem como a gente ser um vaso limpo? Então, essa que é a questão. Imagina que você vai arrumar uma casa. Você vai entrar numa casa para arrumar. E você já entra lá com o pé sujo de lama, né? Então, você já entra sujando, vamos dizer assim, usando essa relação mais simplista, né? Então, eu já entrei sujando, como é que eu vou limpar, né? Eu vou limpar, mas eu vou ter um pouquinho mais de dificuldade, porque eu já fiz minha própria sujeira. Então, na vida é assim, o corpo físico, ele é construído da natureza, elementos da natureza. São os átomos, as moléculas, né? São da natureza. Então, como que isso não vai criar um vaso limpo, se são coisas da natureza? É porque o espírito, nós, que construímos o nosso corpo. Quando a gente fala de, alguém viu ali uma entidade, e ela tem a mesma aparência de quando ele era encarnado. Aí o que a gente pensa? O espírito parece o corpo, mas na verdade é o contrário. É o corpo que se parece com o nosso perispírito. Então vamos dizer que nosso perispírito é um molde, que o corpo físico é feito conforme esse molde. Então, se eu tenho no meu perispírito imperfeições, como nós temos, essas imperfeições passarão para o corpo físico. Né? Como que é isso? Através de doenças que vão aparecer, através de problemas genéticos, através de deformidades físicas, né? Então, o corpo ele é construído de acordo com as condições do perispírito. Assim, o vaso ele já não nasce limpo, porque ele é feito já de uma matéria um pouco imperfeita. Certo? Ficou claro isso? Como que eu vou conseguir limpar esse corpo? Usando o termo limpar, né? Pode ser depurar, pode ser purificar. Então, como que seria isso? A doutrina espírita vem nos ensinar da questão da reforma íntima. A reforma íntima seria como se fosse uma rotina, um protocolo que a gente aplica em nós para tentar melhorar essa nossa condição humana, né? Como que a gente faz essa reforma íntima, né?
Como que seria feito isso? De várias formas, mas principalmente através disso aqui, ó, o autoconhecimento. O autoconhecimento. Para eu poder, vamos chamar de consertar, né? Para eu poder consertar uma coisa, eu preciso saber do que se trata, eu tenho que entender que coisa é essa, né? Então, através do autoconhecimento, a gente consegue identificar em nós o que precisa ser mexido. Não é isso? E cada um de nós, lá no íntimo, a gente sabe o que tem que ser mexido. A gente conhece qual é a nossa programação, né? O que eu tenho que mudar em mim? Eu não tenho que mudar em mim o que o outro está mudando nele, não necessariamente. Muitas coisas são em comum, né? Ser honesto, ser paciente, isso é coisa comum. Mas no meu momento espiritual, isso cada um pode olhar para dentro de si, né? No meu momento espiritual, o que está mais gritante? O que eu preciso mudar em mim? Então, através do autoconhecimento, a gente identifica essas mazelas morais que nós temos e nós devemos trabalhar nelas. Aí a gente pensa assim, poxa, mas essa coisa que eu tenho não é tão grave. Isso eu posso deixar para depois. Mas não é assim que funciona. O que você acha que é simples, né? Você fala, poxa, isso no mundo está cheio disso por aí, eu não vou pensar nisso agora, eu vou pensar em ser caridoso, eu quero ser caridoso. Se eu for caridoso, eu vou estar melhor, eu vou ser uma pessoa melhor, eu vou me tornar um ser humano melhor, e foca nisso, que seja. Mas a gente sabe, cada um de nós sabe o que a gente tem que fazer para mudar. E muitas vezes não são grandes coisas, porque o Emmanuel, fala que a gente tem repetido os mesmos defeitos. A gente tem vindo e tem negligenciado pequenas mudanças, por achar que não são importantes, que a gente pode deixar para depois. E aqui está o nosso engano. Através desse pensamento, a gente tem reencarnado muitas vezes e praticamente não avançando, porque a gente não se atém a essa necessidade que está na nossa cara. Então, através do autoconhecimento, a gente sabe quem a gente sabe onde o calo aperta, a gente sabe as coisas que tiram a nossa paciência, a gente sabe as coisas que nos deixam irritados, né? A gente sabe quem nós somos, a gente sabe sim, e não cuidar disso está nos carimbando para um retorno para cá. Só que o que a gente tem que ter em mente? A condição que nós temos de vida hoje, pelo menos as pessoas aqui nessa sala, que buscam conhecimento, que buscam a espiritualidade, que tem condição de estar sentado ouvindo uma palestra ou lendo um livro, não é? Então é um momento como nunca teve na humanidade. Nunca teve tanta informação como tem hoje, né? Obras fantásticas, livros, né? Literatura riquíssima, meios de comunicação, internet, tudo à nossa disposição. A gente nunca teve tanto conhecimento à nossa disposição como está tendo agora. Será que isso é à toa? Aí nós temos que pensar, né? Como que a gente virá na próxima encarnação? Será que nós vamos ter a mesma oportunidade que nós estamos tendo hoje? Será que a gente vai estar com o corpo em condição de aprender? Será que a gente vai estar num local onde vai ter acesso a esse tipo de conhecimento? Então, não é à toa que os tempos atuais estão trazendo para a gente essas oportunidades. É porque o tempo está acabando. Nós sabemos, a doutrina espírita usa o termo transição planetária, né? Nós estamos passando por um processo de transição planetária. O planeta Terra sairá do mundo de provas e expiações e entrará no mundo de regeneração. Mas será que o planeta o orbe,
vai passar para a regeneração e nós vamos no vácuo? Opa, o planeta passou, então eu quero pegar carona nesse planeta. Será que é assim que funciona? Não é bem assim, né? O que muda são as pessoas. Não é o planeta Terra que vai mudar, são as pessoas. E vão ficar aqui nesse planeta as pessoas que estão em sintonia com a nova era, que é essa era da regeneração. Então, é por isso que está tendo essa quantidade de meios de comunicação. A espiritualidade superior está colocando em nossas mãos um vasto conhecimento para que a gente possa usar isso a nosso favor. É tanta coisa que às vezes a gente fala assim, não, está sobrando. Maravilha da chuva, né? Nós temos que agradecer, né? Porque a chuva é maravilhosa. Então, vocês estão me ouvindo? Está ouvindo? Vamos tá. Agora, melhorou? Tá. Então nós temos que aproveitar o que nós temos em nossa mão para avançar. Porque pode ser a nossa última oportunidade. Pode ser que a gente esteja vivendo os nossos últimos tempos aqui na Terra. O Brasil não está assim por coincidência. O Brasil é considerado a pátria do Evangelho, né? É o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Nós temos muitas questões morais na nossa nação para poder resolver. Nós temos. O Brasil é um país difícil. A nossa conduta no dia a dia não é fácil. Mas nunca se viu um país com tanta espiritualidade como o Brasil. Nunca se viu uma nação tão ligada a Deus como o Brasil. Tão com religiões aparecendo de todas as formas. O Brasil é o maior país católico que tem no mundo. É o Brasil. O espiritismo no Brasil é maior do que na França. E na França que surgiu o espiritismo. No entanto, na França, devido à condição da população, se tornou uma doutrina de experimento, uma doutrina de fenômeno, onde é mais valorizado o fenômeno do que a verdadeira essência do espiritismo, que é o Evangelho. Não é isso? O espiritismo do Brasil, ele é grande não por causa do fenômeno, que quem vem num centro espírita buscar um fenômeno não acha nada, né? Muitas pessoas vêm para o centro em busca do fenômeno e eles encontram aqui uma coisa muito maior, que é o Evangelho. E a transformação, ela se dá através desse braço do espiritismo, que é o Evangelho. A doutrina espírita, ela tem 3 pilares, né? Seria a ciência, que o espiritismo é uma ciência. Ele estuda os fenômenos da natureza, fenômenos de encarnação, reencarnação, energia, vibração, frequência. A gente estuda isso no espiritismo como ciência. A gente tem a parte filosófica do espiritismo, que é a questão do ser humano, né? Quem eu sou? De onde eu vim? Não é isso? A gente não acredita que a gente foi criado junto com o corpo. O espírita não acredita nisso. A gente acredita na pré-existência da alma. Então, se minha alma é pré-existente, de onde eu vim? Isso é filosofia, né? Isso é filosofia pura. E para onde eu vou? Então, o braço filosófico do espiritismo
nos auxilia a buscar esse conhecimento, a buscar a fonte desse conhecimento. E o que a gente encontra lá no final do conhecimento? O Evangelho, que é o terceiro pilar do Espiritismo, que é a questão da religião. O Espiritismo sem Jesus é uma seita de fenômeno. Chico Xavier falou: não deixem tirar Jesus do Espiritismo, porque se tirar Jesus do Espiritismo, vai se tornar mais uma religião reencarnacionista. Então nós não podemos deixar tirar Jesus do Espiritismo. Tudo que nós temos, tudo que nós sabemos, é em função da evolução espiritual. A evolução, ela está ligada a Jesus Cristo. Não é isso? Jesus, ele veio para nos mostrar o que o ser humano pode se tornar. Jesus não é uma coisa inatingível. Ele não gostaria de ser chamado assim. Ele veio nos mostrar o que o ser humano pode se tornar. Ele falou: vós sois deuses, vocês poderão fazer o que eu faço e muito mais. Ele não falou isso? Jesus falou isso. Então é como se Jesus fosse um homem do futuro. Vamos imaginar assim: um homem do futuro veio para nos mostrar o que nós vamos ser lá na frente. Todos nós. Todos nós. Uns vão primeiro, uns vão demorar mais. Mas todos nós chegaremos lá. Olha só que coisa. Perguntaram para Allan Kardec, perguntou para os espíritos superiores qual o ser mais evoluído que nós conhecemos, né? Aí os espíritos superiores falaram assim: o ser mais evoluído que pisou nesse planeta se chama Jesus Cristo, o maior de todos. Então esse homem do futuro veio para nos mostrar, através não das suas palavras, mas do seu exemplo, né? Que a gente vai ter que fazer aquele caminho, se a gente quisesse ser alguém feliz no futuro. É por isso que toda a nossa conduta tem que ser pautada na trajetória de Jesus. Como que Jesus atuaria nessa condição? O que Jesus faria? Não é isso? É um caminho seguro. Seguir Jesus é um caminho seguro. Auto-perdão. Não tem reforma íntima sem autoconhecimento, e não tem autoconhecimento sem o auto-perdão. A gente precisa praticar o auto-perdão, compreendendo, tirando o nosso orgulho e fazendo a gente reconhecer que a gente erra mesmo, a gente erra. Só que se eu ficar parado nos meus erros, olha a quantidade de serviço que eu vou deixar de fazer. Enquanto eu fico lamentando das coisas erradas que eu fiz, olha só o tanto de coisa boa que a gente vai deixar de fazer. Então o auto-perdão, ele vem para nos mostrar: sim, erramos, vamos ter que corrigir, sim. Mas como que a gente vai corrigir? Não é isso? Como que funciona na doutrina espírita a questão da retratação? Por exemplo, basicamente é assim: a gente fez um erro com uma pessoa, a gente cometeu uma falta. A gente tem que arrepender. Primeiro, arrepender do que fez mesmo. Eu me arrependo de ter feito esse mal para essa pessoa. O segundo passo é a expiação. Eu vou ter que expiar isso que eu fiz com essa pessoa. E na terceira fase vem a retratação, né? A reparação, onde a gente vai reparar o mal feito. Então, quando você trabalha, por exemplo, na caridade, quando você faz alguma ação
em benefício do próximo, você já está fazendo a reparação. Olha só, o tanto que a caridade é importante para o ser humano. É uma receita sem erro. Que a gente acha que a gente está fazendo o bem. Não, eu sou bonzinho, vou ali fazer o bem. Sim, você realmente tem seu mérito. Mas a gente tem que ter em mente que o que nós estamos fazendo são reparações. Porque nas nossas existências anteriores, a gente ficou em débito com a lei. Por isso que nós estamos aqui. Ah, mas será que eu sou endividado? É só ver onde você nasceu. Você está num planeta de provas e expiações, né? Se nós estamos aqui, é porque nós temos o que expiar, nós temos o que provar. Então, a caridade é um caminho seguro também para a nossa ascensão, né? Enquanto você está reparando, você está, de certa forma, lá na frente, né? A mãe Zeferina é uma mentora muito querida. Ela fala o seguinte: a mediunidade, imagine que você trabalha no centro espírita, você trabalha com a mediunidade e trabalha com a caridade. A mediunidade, segundo mãe Zeferina, é retratação com o passado. Quando eu trabalho a minha mediunidade, eu estou retratando o meu passado. Como que funciona isso? As entidades que vêm até mim, elas têm uma sintonia muito parecida com a minha energia. Então, geralmente são pessoas conhecidas nossas de alguma forma. Não se engane, as entidades que se aproximam da gente são por sintonia. Ninguém faz uma psicofonia se não for uma entidade que tenha sintonia com a gente. Então você está retratando o seu passado. E segundo a mãe Zeferina, a caridade, você está cuidando do seu futuro. Do futuro. Você está plantando, você está semeando o bem, você está inspirando corações, você está dando exemplo, você está abrindo o seu caminho para frente. Então vamos botar a mediunidade como sendo no passado e a caridade como sendo o nosso futuro. Ou seja, se eu estou fazendo caridade, eu já estou semeando para o meu futuro. Se eu estou colhendo maus frutos agora, não quer dizer que eu tenho que plantar maus frutos. Eu posso colher os maus frutos, mas eu posso semear um fruto melhor no futuro. Não é isso? Bom, nós já estamos aproximando do nosso horário. Tem essa frase aqui de Jesus, ó. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa frase diz tudo para nós, né? Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E depois ele complementa: ninguém vai ao Pai se não for através dele. Ele não falou isso? Jesus falou. Então, é buscando Jesus que a gente vai conseguir a nossa melhoria, pedindo auxílio ao Mestre, que a gente vai conseguir ser pessoas melhores, né? No presente e no futuro. É isso. Então nós vamos preparar para o nosso passe. Voltando o nosso pensamento para dentro de nós mesmos, encontrando a relação que nós temos com Jesus, percebendo a presença do Mestre em nossa vida, sabendo que Ele sempre esteve conosco, reconhecendo a nossa pequenez, não como seres, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, reconhecendo a nossa condição de ser humano,
de ser eterno que somos, mas ainda com questões morais a serem resolvidas, e sabemos, somente através de Jesus, nós encontraremos força para seguir essa jornada, porque não existe outro caminho para a felicidade, senão o caminho do nosso Senhor. Ele que disse que nenhuma das suas ovelhas se perderá, ele se referiu à humanidade, ele não se referiu a religiões, ele se referiu a toda a humanidade. E nós, como ovelhas desse rebanho, acreditamos nessa salvação, acreditamos nessa presença infinita em nossas vidas, que é a presença de Jesus, Ele que fala diretamente com o Criador, que disse que nenhum cabelo da nossa cabeça vai cair sem que Ele saiba. Então a gente, consciente de que Jesus sabe das nossas dificuldades, Ele sabe de todas as questões que estamos passando, o tempo de Deus é diferente do nosso tempo, mas tudo o que a gente pede em oração já está vindo ao nosso encontro. A importância da oração, a importância de tomarmos esse medicamento que nós temos na nossa cabeceira e muitas vezes a gente não toma. Através da prática da oração, a gente acessa as correntes superiores de pensamento e amor, as correntes superiores, sublimes do bem. E neste momento, sintonizados com esse pensamento elevado, a gente sente a presença de Jesus entre nós, com aquela bondade característica, de braços abertos, Ele sorri para cada um de nós, nos mostrando que Ele está junto de nós. Em nenhum momento Ele deixou de olhar pela humanidade. E que todas as nossas orações chegam até Ele. Todo pensamento chega até Ele. E que a gente possa olhar o nosso irmão com mais caridade, com mais amor, com mais tolerância. Que a humanidade ela vai avançando em grupo. Nós não conseguiremos chegar sozinhos. Enquanto houver tristeza neste planeta, nós não conseguiremos ser realmente felizes. Enquanto houver sofrimento, haverá muito trabalho a ser feito na seara do Cristo. Enquanto houver uma lágrima de tristeza, teremos que trabalhar
consolar e esclarecer, porque foi isso que Jesus veio fazer através da sua vida. Dedicou toda a sua vida ao próximo. Ele que disse que não tinha uma pedra para recostar a cabeça, mas viveu alegria plena, chorou conosco. Na perda de João Batista, ele chorou, Lázaro, e sorriu também nos momentos de alegria, compartilhou o pão, compartilhou o peixe e o vinho, nos mostrando a verdadeira humanidade, que é a vida em grupo, a vida reta no bem, o olhar incessante para os mais frágeis. No mundo ideal, onde o mais forte protegerá o mais fraco, onde os jovens cuidarão dos idosos, onde não haverá fome, não haverá sofrimento. Ele que disse que que o reino dele não é deste mundo, porque ele se referiu à vida eterna, que vai muito além da matéria. Por isso a gente, com o coração cheio de esperança, a gente agradece. Mestre amigo, agradecemos pela oportunidade da vida, agradecemos pelo vaso sagrado que o Senhor nos ofertou para manifestação neste mundo, que a gente consiga fazer valer a pena a nossa existência e que a sua paz permaneça sempre conosco, abençoando nossas famílias, nossos lares e todos aqueles que vier em nosso pensamento. Fique conosco, Senhor, nessa noite e para todo sempre. E que assim seja.